A Agricultura BR começa trazendo os destaques para os cenários da soja. Na última semana, na última sexta-feira, para ser exato, nós adiantávamos aqui alguns números da ProFarm, que faz um levantamento nos Estados Unidos e que aponta como é que estão as condições de lavoura e as suas expectativas de produção nos principais estados produtores. Essa instituição ela é muito respeitada nos Estados Unidos, tanto é que os seus números influenciavam diretamente nos negócios na Bolsa de Chicago. Na oportunidade, alguns telespectadores do Agricultura BR se manifestavam através do Twitter em relação àquilo que a ProFarm estava divulgando. E aquilo que ela divulgava é uma safra norte-americana acima daquilo que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima. A ProFarm, em seu levantamento, aponta para mais de 111 milhões de toneladas. Nós vamos conferir agora como é que ficaram esses números dessa instituição comparados ao Departamento de Agricultura norte-americana em relação à produção e produtividade. Depois, vamos ver também os seus efeitos em relação às posições, a de mais curto prazo nas negociações e aquela também que tem a maior liquidez na Bolsa de Chicago. Então acompanhe comigo, nós vamos ver um comparativo aqui entre os números da ProFarm, levantamento dessa instituição, e também no Departamento de Agricultura americano. O Departamento de Agricultura americano é o primeiro que sobe, olha só, o USDA, o USDA aqui, como você está vendo, 110 milhões e 500 mil toneladas foi a previsão no começo desse mês de agosto. Já a ProFarm, no seu Crop Tour, que é uma viagem que eles fazem sobre os principais estados produtores, estima uma produção melhor ainda, 111 milhões 390 mil toneladas, essa é a estimativa da ProFarm. Esses números, apesar de não ser a instituição oficial, é o Departamento de Agricultura americano, mas ele traz realmente muita pressão sobre os negócios na Bolsa de Chicago. Vamos ver agora, já que a produção é maior, a área é a mesma, quer dizer que a produtividade está sendo maior, porque o clima colabora com a situação de produção norte-americana. Vamos ver aqui a produtividade em sacas. Você tem aqui o Departamento de Agricultura americano que estima 55,45 sacas por hectare e a ProFarm estima agora pouco mais em relação a isso. Vem com 55,90 sacas por hectare. Essa pequena diferença aqui de 0,45 para 0,90, que é a diferença entre o Departamento de Agricultura americano e a ProFarm, é que coloca aí quase de 1 milhão de toneladas a mais sobre a produção norte-americana. Se isso traz novidades, traz alguma pressão, mudança no cenário dos negócios em Chicago, podemos dizer que sim, porque logo que esses números começaram a ser apresentados, a ProFarm foi divulgando estado a estado e comentando no seu portal, profarm.com, eles começaram a trazer também efeitos sobre os negócios. Nós vamos ver agora as posições negociadas, a de mais curto prazo, setembro, e também novembro, que é a de maior liquidez. É o que você acompanha comigo. Nós temos aqui posição de setembro, você vê no gráfico de linhas o que aconteceu durante a última semana. Na última segunda-feira, no dia 22 de agosto, o valor negociado para essa posição vinha com alta em relação ao fechamento anterior, que tinha sido uma sexta-feira, vinha em 10 dólares 35 centos o bushel. No dia 23 vinha praticamente estável a 10 dólares 32 centos o bushel. No dia 24, 10 dólares e 29 centos o bushel. Nessa data já começaram a ser divulgados pelo portal da ProFarm alguns estados norte-americanos, eles foram divulgando parcialmente. Depois, no dia 25 de agosto, 9 dólares e 99 centos o bushel. Eu lembro que caiu numa quinta-feira, e essa quinta-feira teve divulgação do relatório de vendas e exportações dos Estados Unidos, e esse relatório era muito positivo. Ainda assim, recuava a soja na Bolsa de Chicago na posição de setembro, e também nas demais. Já na sexta-feira, já com os números consolidados durante a tarde de sexta-feira da ProFarm, veio para 9,89 a posição negociada para setembro, lá na Bolsa de Chicago. Portanto, uma perda muito forte na semana. Todas as posições tiveram quedas mais expressivas. Nós vamos ver agora de novembro, porque é aquela que tem a maior liquidez, o maior número de contratos negociados. Acompanhe comigo aqui, porque no dia 22, na segunda-feira passada, estava em 10,16, na terça-feira 10,12, no dia 24, 10 dólares 5 centos por bushel, e foi a última vez que se teve a marca ou piso de 10 dólares por bushel garantidos em Chicago. Você observa que na quinta-feira veio
para 9,74, mesmo com bons números de vendas e exportações, quase 2 milhões de toneladas foram vendidas em uma semana de soja norte-americana, é um volume realmente muito expressivo, mesmo assim recuou na sexta-feira com os efeitos da Profarm, 9 dólares e 67 centes por bushel, portanto, soja segue sofrendo pressão negativa, segue perdendo na Bolsa de Chicago. E por que eu digo segue? É que nesta segunda-feira, já abrindo uma nova semana, nós tínhamos Chicago ainda ressentindo esses números. Hoje nós vamos ter dois relatórios importantes, há pouco foi divulgado o relatório de inspeção norte-americana, aqueles produtos que realmente embarcaram ou que estão habilitados a embarcar, a deixar o país, e também no final da tarde vem um relatório mais importante, acompanhamento de lavouras nos Estados Unidos. Com isso, soja já abriu os negócios com novas perdas nessa segunda-feira, é o que você acompanha comigo, vamos saber se continua, ela já vem para o campo positivo e altera um pouco aqui a situação. Posição de setembro vem na estabilidade, vem com 0,02% de ganho, vem a 9 dólares 91 centes o bushel. Novembro, 0,23% de alta, a negócios em 9 dólares 69 centes mais 50 por bushel. Janeiro de 2017, uma alta de 0,20%, 9 dólares 71 centes mais 75 o bushel. Março de 2017, elevação de 0,25%, 9 dólares 73 centes por bushel. Assim vieram os negócios na Bolsa de Chicago, vem neste momento revertendo um pouco a queda que tinha no começo do dia e principalmente a queda mais forte registrada na última sexta-feira. E de olho no clima, você acompanha a partir de agora as informações da SOMAR Meteorologia. Primeiro, você acompanha o desenvolvimento das lavouras de soja lá nos Estados Unidos, onde o tempo vem facilitando, vem contribuindo para o bom desenvolvimento das lavouras norte-americanas. Agora resta saber se também para os próximos dias o tempo vai auxiliar também na colheita da soja. Enquanto aqui no Brasil, o produtor, claro, espera água também, chuva para poder ter a umidade do solo é favorável ao desenvolvimento, ao plantio da soja, que logo vai começar a ser plantada com o fim do vazio sanitário da soja em muitas regiões brasileiras. E eu pergunto a Nadiara Pereira, da SOMAR Meteorologia. Primeiro, você de casa vai acompanhar a situação do clima norte-americano e, na sequência, voltamos aqui para o Brasil também ver se vem chuva para os próximos dias. É com você, Nadiara Pereira. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Ao longo dos próximos dias, as condições continuam favoráveis para o desenvolvimento das lavouras de soja dos Estados Unidos. A expectativa é de uma diminuição de chuva ao longo desta semana, mas ainda assim teremos pancadas em grande parte dos estados produtores, com volumes em torno de 15 milímetros. E o calor continua, mas não a ponto de trazer estresse térmico para as lavouras. Isso porque, em relação ao início desse mês de agosto, as temperaturas baixaram um pouco e agora variam entre 34 graus ao longo dos próximos 5 dias. No próximo período, que vai do dia 13 ao dia 7 de setembro, a chuva diminui um pouco mais. Ocorrem alguns episódios de chuva, mas de baixos volumes acumulados, principalmente no centro e norte do cinturão produtor de grãos. Neste período, mais uma vez, temperaturas variando em torno de 30 a 33 graus na maior parte das áreas produtoras de soja dos Estados Unidos. E no período que vai do dia 8 até o dia 12 de setembro, mais uma vez ocorrem episódios de chuva sobre o cinturão produtor de grãos, mas serão chuvas isoladas e de baixos acumulados. A tendência para os próximos períodos é que a chuva vá perdendo intensidade nas áreas produtoras, o que deve favorecer, inclusive, a colheita durante os próximos períodos. Ao longo da tarde, a temperatura máxima deve variar de 30 a 33 graus, pelo menos até o dia 12 de setembro, então sem risco de estresse térmico para as lavouras de soja norte-americanas. E aqui no Brasil, por enquanto, expectativa de aumento da chuva sobre o centro-sul do Brasil nesta semana. Isso pode favorecer o aumento da umidade do solo em algumas áreas, principalmente do sudeste e centro-oeste. Não é a chuva suficiente para encharcar o solo para os produtores começarem o plantio na segunda quinzena de setembro, mas já é uma chuva que começa a retornar gradativamente para algumas áreas produtoras. Nesses próximos 5 dias, o volume de água será significativo, principalmente entre Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e até mesmo em algumas áreas de Mato Grosso. Inclusive, essa chuva pode vir acompanhada também por tempestades de granizo. As áreas mais atingidas devem receber
em torno de 30 milímetros em 5 dias. Do nordeste mato-grossense, passando aqui pelo norte de Goiás até o norte mineiro, a situação continua mais crítica. Nesta área, há um grande déficit de umidade no solo e, por enquanto, não tem previsão de chuva significativa. A chuva também ainda não retorna para as áreas produtoras aqui do Matopiba. Nestas áreas, a chuva deve vir com mais força entre o final do mês de setembro e principalmente no mês de outubro. Ao longo do próximo período, do dia 13 ao dia 7 de setembro, mais uma vez são esperadas chuvas mais expressivas em partes do centro-sul do Brasil. Os estados mais beneficiados serão Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nestas áreas, o índice de umidade do solo deve aumentar bem nesses próximos dias. No período que vai do dia 8 ao dia 12 de setembro, a chuva diminui um pouco de intensidade e principalmente nas áreas produtoras do Sudeste, do Centro-Oeste e do Matopiba não tem previsão de chuva significativa. A chuva deve retornar ao longo do mês de setembro, mas é principalmente no mês de outubro que as chuvas serão mais volumosas a ponto de garantir umidade no solo para o plantio de soja da próxima safra. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Obrigada, Nadiara Pereira. E o tempo também é importante como referência para balizar os preços, tanto da soja, quanto do milho, quanto de outras culturas. O dólar também é preponderante, ele é fundamental, porque é ele quem vai pontuar as exportações aqui do Brasil para você, produtor, que está nos acompanhando. E é isso tudo que a gente vai trazer para você na semana passada, como o dólar se comportou aqui no Brasil. E essa variação é o que você acompanha a partir de agora pelo Agricultura BR, a variação desde segunda-feira até a sexta. Até segunda-feira, na verdade, de terça até hoje, dia 29/8. Veja aqui na terça-feira, R$ 3,23, tirando dia 24, na quarta-feira, no meio da semana, de R$ 3,22, ali foi só aumentando o preço do dólar. Também vale reforçar que semana passada, todo o mercado estava na expectativa do anúncio também pelo Banco Central norte-americano da alta de juros, que não aconteceu, que pode acontecer nas próximas semanas, e também aqui no Brasil a expectativa do impeachment, que neste momento está acontecendo aqui no Brasil, foram os que pontuaram o dólar. E veja só, dólar subindo então de quinta para sexta-feira 0,81%, porque na sexta fechava R$ 3,27. Também fazendo uma variação desse acumulado do mês desde 2016 para agora, o dólar já perdeu 18,7%, mas abriu o dia em alta. E é o que você vai ver agora nessa segunda-feira, a movimentação do mercado financeiro, do mercado de outros países, principalmente norte-americano, aqui no Brasil também pontuando o impeachment, como está o dólar. E nesse momento você observa então na tela do seu televisor que vem em queda. Abri em alta, abri em R$ 3,27, mas agora invertendo o resultado com uma queda de 0,70%. E nesse momento o dólar vindo a R$ 3,24 mais 8. Em instantes eu volto a falar de soja aqui na Agricultura BR, soja aqui no Brasil, preços no Porto de Paranaguá, mas a verdade é que o Brasil inteiro está no aguardo, na expectativa em relação à fala da presidente afastada Dilma Rousseff, está aqui no Agricultura BR, porque neste momento ela depõe no Senado, já está depondo pelo menos desde as 9 horas da manhã no horário de Brasília, já teve intervenção tanto de senadores a favor do impeachment, contra também o processo de impeachment. A expectativa é que esse processo todo ele se encerre até o próximo dia 31, portanto até a próxima quarta-feira. Nós vamos ouvir o que a presidente Dilma Rousseff está falando neste momento, está falando no Senado Federal. Você acompanha comigo aqui a fala da presidente da República, Dilma Rousseff. Então, é nesse sentido que eu falo. Eu não estou aqui dizendo que hoje há um golpe de Estado. Eu estou dizendo o seguinte: me condenem que esse golpe é irreversível. Me condenem, ele é irreversível. E aí, uma das mais importantes instituições desse país, que é o Senado da República, terá cometido um crime
contra uma pessoa inocente. E é isso que nós não podemos admitir. É isso que está em questão. É isso que eu acredito ser a peça central desse processo. E aí, me desculpa, tem elementos um tanto ou quanto desproporcionais em querer condenar uma presidenta por 3 decretos de crédito suplementar previstos sim na legislação, previsto na Constituição, previsto na LOA, regulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E acho que esta discussão a respeito da meta orçamentária... Está aqui a presidente Dilma Rousseff, vai falando no Senado Federal neste momento, está falando já há algumas horas, já são meio-dia, pouco depois das 9 horas da manhã, horário de Brasília, começou o pronunciamento dela, já respondeu a perguntas e também comentários de senadores que participam dessa sessão. O quórum é completo neste momento. Em resumo, Dilma Rousseff continua se defendendo da mesma maneira, alega que isso estava previsto em legislação, que não cometeu crime e, mais uma vez, voltou a falar de golpe durante essa sessão no Senado. Durante toda a nossa programação, você vai ter informações a respeito do que acontece com o processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, nesta quarta-feira, depoimento no Senado Federal. Mas o que importa mesmo para o produtor rural é saber os efeitos disso. É claro que essa situação aqui, ela influencia com todos os fatores ligados à economia brasileira e, consequentemente, ao agronegócio, que é o pilar, é a principal matriz econômica do país, principalmente em relação a dólar. Em relação a outros números, nós tivemos hoje, por exemplo, pesquisa Focus, mostrando mais uma vez, depois de várias semanas, 4 semanas consecutivas, de reduzir a expectativa de inflação no país, agora voltou a subir a expectativa de inflação, tanto para 2016 quanto para 2017. Então, até o fechamento do programa, você tem mais informações a respeito de toda essa situação. Mas o importante aqui para nós é a relação com o agro, principalmente o que vem acontecendo com soja. Então nós vamos ver agora como é que são os valores praticados para o Porto de Paranaguá nos últimos acumulados, intervalos que a equipe da Agricultura BR considerou importante para trazer em estudo para o produtor. Com essa oscilação da moeda americana aqui no Brasil, hoje o dólar já chegou a 3,27, agora vem para 3,24, os negócios vão ficando um pouco mais complicados, fica mais difícil essa situação do posicionamento. Vamos ver então como é que vem a soja negociada no Porto de Paranaguá. Você observa aqui os números para 15 dias no acumulado. No dia 14 de agosto, o valor era de R$ 82,00 por saca de 60 quilos. No dia 17 chegou a R$ 85,00. No dia 22 de agosto, R$ 84,50 a saca. No dia 24 chegava ao pico de preços para esse valor considerado. Então, chegava a R$ 86,00 no último dia 24 de agosto. Dia 26 recuava para R$ 82,00 e agora, nesta segunda-feira, vinha registrando R$ 82,00, portanto, nos últimos 15 dias, sem alteração de valores para os negócios com soja no Porto de Paranaguá. Por enquanto, ainda não ressentiu também essa queda. Agora, o dólar perdeu nos últimos 30, 40 minutos, perdeu 3 centavos o dólar nos últimos 40 minutos. Então, isso mexe com os negócios. Daqui a pouco, a equipe da Agricultura BR faz nova checagem para saber o que vem acontecendo com soja em todo o Brasil, em especial no Porto de Paranaguá. E olha, eu sempre lembro que você pode participar do programa conosco, você pode mandar a sua mensagem, sua informação através das nossas mídias sociais, através do Facebook, do Twitter, do blog, do e-mail e, claro, também pelo WhatsApp. O nosso número é o 67996562266. A Agricultura BR vai para um breve intervalo e na volta você vai acompanhar que os produtores de milho já estão planejando a próxima safra. E ainda hoje você vai saber também os valores do milho para praticamente todos os estados produtores do país e por que essa situação que pode vir a liberar importação de milho dos Estados Unidos trouxe pressão negativa para o cenário e também porque a Agricultura BR considera que isso não deve trazer tanta pressão assim sobre os preços. Ainda hoje aqui na Agricultura BR, que vai para o intervalo, mas volta já.
Agricultura BR está de volta. Para você que ligou agora o seu televisor, seja muito bem-vindo. As informações vão para o mercado do milho e eu começo chamando a Somar Metrologia, porque o milho segunda safra já está bem no finalzinho da colheita. E para você, produtor, que ainda está com milho no campo, está colhendo ainda, eu pergunto à Somar, a Nadiara Pereira. Nadiara, será que nesses próximos dias o tempo deve ficar firme, ajudando o produtor que ainda tem o milho nos campos? E também o produtor que já está pensando na próxima safra. É com você, Nadiara. Na maior parte do Centro-Oeste, também no Paraná, os produtores de milho segunda safra estão finalizando a colheita e o tempo seco tem sido favorável nesses últimos dias. Só que agora, nesta semana, áreas de instabilidade já estão provocando chuvas no sul do Brasil e essa chuva vai se espalhar também sobre partes do Sudeste e do Centro-Oeste. Então, naquelas áreas que estão colhendo, a chuva pode ser um problema e pode atrapalhar momentaneamente as atividades de colheita. Agora, no sul do Brasil, a grande preocupação dos produtores de milho da próxima safra é com risco de estiagem no final do ano por conta do fenômeno Laninha. E por isso, alguns produtores, principalmente do Rio Grande do Sul, já estão começando a pensar no plantio. E por lá, as condições de umidade já são favoráveis para o plantio, principalmente do milho. O índice de umidade do solo varia de 70% até 100% nos 3 estados da região sul do Brasil. Já sobre o Sudeste e Centro-Oeste, a gente observa que as condições de umidade no solo são melhores sobre partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A situação ainda é crítica para o plantio de grãos da próxima safra, aqui entre Mato Grosso, Goiás e boa parte de Minas Gerais, além do Espírito Santo e também grande parte do Mato Piba. Em toda esta área vermelha do mapa, o índice de umidade no solo está abaixo dos 10%. Agora, para os próximos dias, como eu falava anteriormente, há expectativa para aumento da chuva sobre o centro-sul do Brasil. Isso vai garantir umidade no solo sobre a região sul e tende também a aumentar a umidade do solo em algumas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste. Mas, por outro lado, a chuva forte e o risco também para tempestades pode prejudicar aquelas áreas que ainda estão colhendo o milho segunda safra. Os maiores volumes de água nesses próximos 5 dias devem ocorrer entre Paraná, São Paulo, partes de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e também extremo sul de Minas Gerais. As áreas mais atingidas devem receber pelo menos 30 milímetros em 5 dias. No próximo período, a chuva continua também mais generalizada aqui sobre o centro-sul. As áreas mais atingidas, mais uma vez, serão entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde deve chover em torno de 30 milímetros em 5 dias. E no próximo período, que vai do dia 8 ao dia 12 de setembro, a chuva diminui um pouco de intensidade aqui sobre o centro-oeste e o sudeste, mas na região sul há a previsão de chuva mais generalizada que vai manter o solo bastante encharcado. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Por aqui, o Agricultura BR agora destaca as informações a respeito do milho. Esse é só o princípio. Nós vamos falar hoje aqui a respeito de diversos estados, fundamentação também para o que vem ocorrendo. Nós temos, sim, uma pressão negativa nos últimos 15, 18 dias sobre os valores praticados no país. E eu vou começar primeiro destacando o que aconteceu nos últimos 12 meses. Na média nacional, o valor do milho valorizou pelo menos 65%. 65% nos últimos 12 meses é o que mostra o estudo que você vai acompanhar conosco agora de como que o preço do milho, considerando a mesma sazonalidade, teve uma elevação realmente muito forte, refletindo a quebra da safra e uma procura que continua bastante intensa, pelo menos maior do que a oferta que se tem do cereal no país. Então acompanhe comigo, nós temos aqui os dados nacionais, portanto aqui é preço do milho, comparação do dia 30 de agosto de 2015 a 29 de agosto de 2016. Em 30 de agosto do ano passado, o valor da saca de 60 quilos era de R$ 23,90 a saca de 60 quilos. Neste dia 29, o valor alcança, na média brasileira, R$ 39,47 por saca. 65,14% de alta, exatamente essa é a elevação para o valor do milho, considerando o mesmo período sazonal. Então, a sazonalidade ela é importante. Vamos ver agora o que aconteceu com o preço do milho nesses últimos 12 meses. Nesses últimos 12 meses, o valor teve algumas oscilações. 2016 ele se apresentou desde o começo com valores bem mais fortes para o milho e desde o começo do ano, quem acompanha a Agricultura BR sabe das nossas pontuações em relação a esse mercado, de que viria mais forte, que
deveria mais elevado. Já em janeiro, mesmo sem ter muita tradição, não há muita movimentação realmente no mercado futuro aqui no Brasil. O brasileiro, o produtor, ele comercializa suas produções de qualquer gênero em outras modalidades, tanto no mercado físico, por forma de barter, por forma de troca, diretamente com o seu fornecedor. Mercado futuro não. Mas até mesmo o mercado futuro ganhou expressão no Brasil, já que não tinha para esse mercado do milho. Nós vamos ver agora quais foram as movimentações durante esses últimos 12 meses, é o que a Agricultura BR mostra a partir de agora. E nós temos aqui a Agricultura BR no dia 30 de agosto de 2015, vocês já sabem o valor, R$ 23,90 a saca. No dia 9 de dezembro, vinha para R$ 28,62 a saca de 60 quilos. Observe que dezembro do ano passado já vinha com valores em elevação para o milho, já que o Brasil estava exportando muito e a sinalização de que os estoques eram baixos era muito forte. No dia 23 de março chegou a R$ 41,43 a saca de 60 quilos, mas essa alta seguiu. Nesse último dia 13 de junho, o valor alcançava R$ 48,15 por saca de 60 quilos. Em julho, foi quando tivemos os valores talvez mais baixos, pelo menos desde março, tinham R$ 37,15 por saca de 60 quilos. Observe que nos últimos 45, 47 dias, o valor do milho melhorou, subiu, veio para R$ 39,47 a saca de 60 quilos, mostrando uma evolução em 12 meses desses 65,14% para o valor da saca na média nacional. Depois de acompanhar essa referência no mercado físico brasileiro, esse importante estudo que pontuou os 12 meses para o preço do milho, por aqui seguimos para o preço do milho, mas para o mercado futuro. E essa movimentação, você acompanha como vem sendo a influência, então, dessa segunda-feira, o mercado financeiro lá na BMF Bovespa. Somente a posição de novembro é que vem no campo positivo. A posição de setembro, que vem com 1.070 contratos negociados até o momento, vem com uma leve queda de 0,10% e os negócios a R$ 41,44. Lembrando que na sexta-feira fechava a R$ 41,48. Novembro vem com 560 contratos negociados, R$ 41,36. Aí sim, operando em campo positivo, alta de 0,24%. E janeiro do próximo ano tem 80 contratos negociados até o momento, R$ 41,26 a saca, com uma queda um pouco maior que verificada no contrato de setembro. São queda de 0,46%. Movimentação, então, na Bolsa Paulista para este momento para o milho. Cotações do milho. Oferecimento Sementes Biomatrix. Alta tecnologia em grãos e silagens de milho e sorgo. A Agricultura BR segue falando a respeito do tema milho, mas agora cenário internacional, portanto cenário norte-americano, o maior produtor do mundo e que vai ter, de um jeito ou de outro, a maior safra da história na temporada 2016-2017. Agora, por que eu falo de um jeito ou de outro? É que o Departamento de Agricultura norte-americano, como você sabe, no começo de agosto, estimava no seu relatório de oferta e demanda mais de 384 milhões de toneladas em produção nos Estados Unidos. Aquela instituição, a ProFarm, que nós já falamos algumas vezes aqui no Agricultura BR, no seu levantamento Crop Tour, coloca uma safra americana recorde, mais 10 milhões de toneladas abaixo do que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima. Reduz a produtividade, não enxerga uma produção tão cheia assim como o Departamento de Agricultura norte-americano estima. É o que nós vamos ver a partir de agora, produção e produtividade no comparativo do Departamento de Agricultura americano com essa instituição. Você então acompanha comigo a partir de agora, começando pela produção. E a produção chama muita atenção porque 10 milhões de toneladas é uma diferença bastante
bastante considerável. O Departamento de Agricultura norte-americano aqui observa que 384.910.000 toneladas devem ser produzidas nos Estados Unidos, de acordo com o relatório de oferta e demanda apresentado no começo de agosto. Já nesta sexta-feira, já fechando todos os estados pesquisados pela ProFarm, fica em 374.110.000 toneladas, diferença superior a 10 milhões de toneladas na produção, de acordo aqui com o comparativo feito pela Agricultura BR. Coloca um do lado do outro que fica fácil para o produtor rural entender. Então, os Estados Unidos têm uma produção recorde de qualquer maneira, 374 milhões, se for esse o caso, é a maior produção da história, não há dúvidas em relação a isso. Produtividade. Produtividade norte-americana é bem superior à brasileira, os números são realmente fortes e se a produção está tão grande assim e há uma diferença, produtividade também precisa ter uma redução. É o que nós vamos acompanhar agora. Nós temos aqui produtividade de milho nos Estados Unidos, primeiro Departamento de Agricultura americano estimando 185,32 sacas por hectare e a ProFarm 180 sacas,15 por hectare. Portanto, a diferença aqui já mostra uma situação bem distinta entre o número apresentado e outro. Agora resta ter o desenvolvimento dessa lavoura, a checagem dos números para saber quem que está mais certo. Vale lembrar que os últimos relatórios de acompanhamento de lavoura do próprio Departamento de Agricultura americano trouxeram uma ligeira redução naquelas lavouras ou na porcentagem de lavouras que estão em boas e excelentes condições. Apesar da ProFarm apresentar números que poderiam soar como um pouco menos favoráveis a uma super safra nos Estados Unidos, os negócios em Chicago não reagiram de maneira positiva quando apresentados na sexta-feira. Nós vamos ver agora as duas primeiras posições, a posição de mais curto prazo e aquela que tem maior liquidez de negócios com milho nos Estados Unidos. Você vai ver que sexta-feira os negócios caíram do mesmo jeito. Então acompanhe comigo, negócios para o milho na Bolsa de Chicago, posição de setembro é de mais curto prazo. Observe que na última segunda-feira, dia 22 de agosto, os valores de negócios eram de $3,32 por bushel. No dia 23, terça-feira, $3,28 o bushel. Na quarta-feira, 24 de agosto, chegava a $3,27 o bushel. Já na quinta-feira caía para $3,23 o bushel. Sexta-feira, mesmo com esses números da ProFarm, que poderiam trazer algum efeito positivo, veio para $3,16 o bushel. Portanto, recuou da mesma maneira. Vamos ver agora mais uma posição de negócios, agora é a que tem maior liquidez no momento para os negócios em Chicago. Pode mudar o gráfico, que aí nesse próximo gráfico nós mostramos posição de dezembro, que no dia 22 de agosto apresentava negócios em $3,42 o bushel, no dia 23, $3,37, no dia 24, praticamente em linha com a terça-feira, $3,36, dia 25, $3,32 e na sexta-feira despencando para $3,25 o bushel. Assim ficaram os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Portanto, mesmo com números que foram apresentados, vendas e exportações do Departamento de Agricultura americano foram até bons os números para o milho. Acabou recuando um pouco na quinta-feira, mas nada muito expressivo. Na sexta-feira, teve esse relatório da ProFarm que poderia trazer uma situação de alívio para os negócios, mas não foi o que aconteceu. Acabou caindo forte da mesma maneira o milho na Bolsa de Chicago, também somando a outras variáveis, como o dólar, que subiu no mundo todo, e também uma leve correção para baixo para os negócios em relação aos negócios com petróleo nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York. Nós vamos ver agora como é que milho é negociado nos Estados Unidos, então. Vinha na abertura dos negócios hoje, mais uma vez em queda. Vamos saber se esse recuo continua para os norte-americanos, continua e ganha força. Posição de setembro cai 1,18%, vem a $3,12 mais 50 o bushel. Dezembro, queda de 1,30%, $3,20 o bushel. Março de 2017, posição negociada com queda de 1,04% a $3,31 o bushel. Maio, com recuo de 1,09% a $3,38 o bushel. Cenários para o milho lá nos Estados Unidos continuam com muita pressão negativa.
Por aqui eu troco de assunto do milho. A partir de agora você acompanha informações para a soja. E eu trago uma estimativa divulgada pela consultoria Celeris, que aponta que a produção com a soja no estado de Mato Grosso do Sul, a soja transgênica, deve ultrapassar mais de 98%. É o que aponta, então, essa estimativa para o primeiro acompanhamento da adoção de biotecnologia agrícola para a temporada 16-17 para a soja sul-mato-grossense, que deve começar a ser plantada a partir da segunda quinzena do mês de setembro, quando termina o período de vazio sanitário. E são esses números que, a partir de agora, você acompanha de olho nos números apontados pela consultoria Celeris, para a gente poder acompanhar o que significa esse aumento, então, da adoção de biotecnologia para o estado de Mato Grosso do Sul. Lembrando que a área semeada com transgênicos na temporada 2016-2017 vai ser aproximadamente de 2.410.000 hectares, de acordo com a consultoria Celeris. Um aumento de 98,3% do total plantado com a cultura na safra anterior, a temporada 15-16. Vale também lembrar que o aumento também de 3,86% em relação à safra 2015-2016. A área cultivada, então, deve crescer perante a safra anterior e a empresa também aponta que o índice alcançado no estado, esse percentual também médio do país para o próximo ciclo, deve ser também 96,5%, que representa em âmbito nacional 32.700.000 hectares. Então, esse percentual dedicado à soja transgênica para o estado de Mato Grosso do Sul, temporada 16-17, é de aumento de 0,61%. Além disso, você vai acompanhar também nesse próximo fundamento, agora o herbicida mais utilizado, apontado então nesse primeiro estudo da consultoria Celeris sobre a biotecnologia utilizada para a soja sul-mato-grossense. É a tecnologia do tipo Stake, que é resistente a insetos e herbicidas. A consultoria destaca que, apesar do país ter apenas uma tecnologia de soja aprovada que tem genes combinados, sendo ao mesmo tempo resistente a insetos e herbicidas, conhecida como a tecnologia do tipo Stake, esse tipo de semente já é o mais cultivado pelos agricultores brasileiros, atingindo somente na próxima safra cerca de 20.300.000 hectares. Também a empresa destaca que o uso dessa tecnologia geneticamente modificada, ela é a mais utilizada, vem sendo mais utilizada pelos produtores de soja aqui no país. Por aqui, Jaqueline falou sobre esses fatores ligados ao levantamento biotecnológico para a soja. Vamos continuar falando do Mato Grosso do Sul, mas agora no que diz respeito aos valores praticados no estado. Então, nós vamos ver aqui dois períodos. O primeiro deles é o que aconteceu com os valores nos últimos 12 meses em relação a Mato Grosso do Sul. Estamos falando de soja, então você acompanha comigo o estado sul-mato-grossense e o mapa gira para o centro-oeste brasileiro para chegar ao Mato Grosso do Sul e mostrar que a saca de soja no dia 28 de agosto de 2015 tinha um valor de R$ 65,00. Para o dia 29 de agosto de 2016, R$ 73,50 por saca de 60 quilos. Houve uma correção aqui de R$ 8,50 por saca. Assim ficaram os valores em relação ao Mato Grosso do Sul, uma alta aí de 12,1%, 12,15% de alta para os últimos 12 meses para o valor da saca de 60 quilos. Vamos observar agora outros dados. Esses mostram para nós como é que está a evolução dos valores com soja, saca de 60 quilos em Mato Grosso do Sul, no intervalo de 30 dias. Então, mais uma vez eu chamo sua atenção, acompanhe comigo aqui na tela o que acontece com os preços. No dia 14 de agosto, nós tínhamos aqui um acumulado de 15 dias. Você vai ver que no dia 14 de agosto, o Mato Grosso do Sul tinha um valor de R$ 72,00 a saca de 60 quilos. Esse valor no dia 19 chegava a R$ 73,00. No dia 24, ao valor mais alto, R$ 74,00. Recua um pouco, no dia 26 eram R$ 73,50 e agora, 29 de agosto, permanece R$ 73,50, a alta em 15 dias de 2,08% para a saca de 60 quilos da soja em Mato Grosso do Sul.
Ainda falando sobre o estado de Mato Grosso do Sul, atenção para o levantamento divulgado pela Embrapa Agropecuária Oeste para o custo de produção, que para essa temporada 16-17 para a soja deve ter um aumento estimado entre 10,57% a 12,97%, dependendo do tipo de semente escolhida por você, produtor, se vai ser a convencional ou se vai ser a transgênica. E a partir de agora você acompanha estudo completo sobre esses números referentes à soja convencional e também à soja transgênica. A gente começa com o primeiro, veja também o custo de produção, lembrando que é para o estado de Mato Grosso do Sul para a soja convencional. Eu chamo a sua atenção, temporada 16-17, agora girando em torno de R$ 2.785 por hectare, a estimativa para o custo da produção da soja sul-mato-grossense. Lembrando que na temporada 15-16, a média ao produtor estava em R$ 2.474 por hectare. Portanto, olha só, alta de 12,57%. Vamos detalhar mais? Você vai acompanhar mais custos de produção, números divulgados então pela Embrapa Agropecuária Oeste, referente agora a custo de produção para a soja transgênica em Mato Grosso do Sul. Como você acabou de acompanhar, 98,3% da área plantada será com soja transgênica no estado de Mato Grosso do Sul, de acordo com a consultoria Celes. E para a tecnologia BT, Roundup Ready, que é RR2, a temporada 16-17, olha, o custo está em R$ 2.886 por hectare. Veja que na temporada anterior, temporada 15-16, estava 11,97% abaixo, R$ 2.594 por hectare. Portanto, o produtor vai ter que desembolsar 11,97% a mais para investir no custo de produção para a soja transgênica RR2. Agora, da RR2, teremos também sobre o custo de produção, esses números completos, esse levantamento feito em relação à temporada 16-17, 15-16, agora para a soja RR1. E esse número que você acompanha agora na tela do seu televisor, os custos então de produção. Lembrando que apesar da redução do número de aplicações de inseticidas, o custo de produção da soja RR2 é maior do que das outras cultivares, porque já está incluso no preço da semente o valor da taxa tecnológica. Agora sim, vamos aos valores. Você acompanha então o custo de produção para esse detalhamento da produção da soja transgênica em Mato Grosso do Sul. Lembrando que os custos com insumo, que envolvem sementes, fertilizantes, corretivos, dentre outros, representa 47% dessa fatia. As operações agrícolas, como por exemplo manutenção, máquinas, equipamentos, combustível, representa 16,9% do custo de produção do produtor de soja transgênica, enquanto que custo para administrativo representa 2% e depreciação 8%. Tem mais números aqui para a gente acompanhar, números completos para você, produtor do estado de Mato Grosso do Sul, acompanhar, pode trocar a produção. Vamos agora, aí sim, aos valores, então, para uma referência para a consultoria, então, de acordo com números da Embrapa Agropecuária Oeste. O custo total, então, para a soja convencional, representando R$ 55,69 a saca. E para cobrir esse custo, o produtor vai ter que colher pelo menos 42,91 sacas por hectare. Temos também mais detalhamento, você acompanha mais números também na tela do seu televisor, agora para o outro tipo de soja. E eu destaco a soja transgênica, veja em relação ao custo total para o produtor que vai investir na soja RR1. Os insumos representando 45,9% do custo total do produtor, o custo total estimado em R$ 54,41 a saca, eu repito, R$ 54,41, e para cobrir esse custo de produção, o produtor vai ter que colher pelo menos 41,92 sacas por hectare, números então que você acompanha detalhamento para a soja RR1. Lembrando também, eu tenho mais números, o produtor vai ter que colher 41,92 sacas, aqui está 410, mas eu vou pedir para a produção corrigir, é 41,92 sacas por hectare. Agora tem também números para a soja RR2. Vem comigo, acompanhe também
também os números para a soja RR2. Os insumos representam aí uma fatia de 49,3% do custo do produtor com essa soja RR2. O custo total estimado em R$ 57,72. E para cobrir todo esse custo, o produtor vai ter que colher pelo menos 44,47 sacas por hectare. E já no finalzinho dessa informação, você acompanha então esses custos em relação à soja convencional, à soja transgênica, números importantes para você, produtor, ficar de olho na lucratividade, seja de uma propriedade pequena, de médio ou grande porte. A Agricultura BR vai para um breve intervalo e na volta você acompanha também os custos de produção tanto para o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Você vai ver também no próximo bloco como é que está a produção de café na Colômbia agora com uma estimativa um pouco melhor. É o que você confere daqui a pouco na Agricultura BR, que vai para mais um intervalo e volta em instantes. Estamos de volta. Para você que ligou agora o seu televisor, seja bem-vindo. O destaque vai para o mercado do café e eu começo com o café Conilon, que de acordo com o indicador CPEA, para o acumulado deste mês de agosto, vem acumulando ganhos ainda que não muito expressivos, e você vai acompanhar também a média obtida em relação também aos últimos dias. É o que a gente acompanha agora. Veja o café Conilon, referência para a saca de 60 quilos e como vem sendo também a escalada de preço. Na segunda-feira, abria R$ 424,15 a saca. No dia 23 ganhava alguns centavos, mas perdia no meio da semana. Dia 24 perdia praticamente pouco mais de R$ 2,00, R$ 422,99. No dia 25, na quinta-feira, veja, ganhava quase R$ 4,00, R$ 426,15, mas na sexta terminava a semana em queda e voltava novamente ao patamar dos R$ 422,66. De quinta para sexta, uma perda de 0,82%, mas ainda no acumulado, por conta dos ganhos na primeira quinzena do mês de agosto, o café Conilon, de acordo com o indicador CPEA, vem tendo uma alta de 0,82%. Referências internacionais para o café Conilon produzido no Brasil. Eu falo do café Robusta negociado na Bolsa de Londres. Vamos então às posições negociadas neste momento. Não temos negócio em Londres aqui. Neste momento não há negócios na Bolsa Londrina. Temos o fechamento da última sexta-feira e você observa que sexta-feira inclusive fechou com ligeira alta. Posição de setembro a $1.783, novembro $1.819 por tonelada. Por aqui continuamos falando sobre café, mas dessa vez o café arábica. Enquanto o café Conilon você acompanhava pouco, teve perda de quinta para sexta, perdia 0,82%. Para o café arábica foi diferente. Ele ganhou de quinta para sexta-feira, mas para o acumulado do mês de agosto foi diferente, teve queda. Acompanhe então comigo os números então para a semana anterior, do dia 22 até o dia 26. Na segunda-feira, o café arábica estava em R$ 480,52. Veja, ganhava pouco mais de R$ 7,10 no dia 23, R$ 487,62, mais uma queda brusca. No dia 24, R$ 471,89. A média do dia 25 voltava novamente a aumentar o valor, R$ 481,09. E na sexta-feira ainda ganhava praticamente pouco mais de R$ 1,00, R$ 482,49. Uma alta de quinta para sexta de 0,29%, mas por conta de perdas, por exemplo, dia 24, que foi para 471, aí sim, no acumulado, ainda tem queda para o café arábica e essa queda é de 2,37%, de acordo com o CPEA.
Por aqui o assunto segue sendo café, agora a produção de café arábica na Colômbia. E é importante ressaltar que a Colômbia estava tendo estimativas em queda para a sua produção. Se na última temporada, no ano de 2015, sofreu também com fatores climáticos que impactaram, 2016 vinha se anunciando como uma situação ainda pior, com uma produção bem mais baixa e colocando no começo do ano, logo depois que tivemos os primeiros efeitos do El Niño, em 13 milhões de sacas a produção da Colômbia. Agora, de acordo com a Federação Nacional dos Cafeicultores da Colômbia, a expectativa subiu e subiu bem. 14 milhões e 500 mil sacas devem ser produzidas naquele país. Um número 1,5 milhão de sacas superior ao que se tinha há alguns meses e 300 mil sacas superior à produção do ano de 2015. É o que nós vamos conferir agora em tela. Você acompanha comigo produção de café lá na Colômbia. A grande parte desse café aqui é arábica, é por isso que tem uma concorrência muito forte com o Brasil. Olha só, 2015 se teve a produção de 14 milhões e 200 mil sacas de café. Em maio deste ano, a previsão estava em 13 milhões de sacas e agora, em agosto, a previsão subiu um pouco, subiu para 14 milhões e 500 mil sacas. Café na Colômbia, que tem uma importância muito forte para a produção rural daquele país, deve render no ano de 2016, se essas 14 milhões e 500 mil sacas forem confirmadas, pelo menos 2 bilhões e 200 milhões de dólares em faturamento, em receita para os colombianos. Já que falamos da referências, algumas referências internacionais, a maior delas para preço é o café arábica negociado em Nova York, maior produtor do mundo, maior exportador é o Brasil e é o que também tem os maiores impactos e as consequências dos valores negociados nos Estados Unidos. Então vamos a Nova York, vamos ver como é que estão os valores negociados na ICE Futures. Nós temos posição de setembro com negócios em alta de 1,32% a $1,45 mais 80 libra-peso. Dezembro, elevação de 1,17% a $1,46 mais 55 por libra-peso. Contrato de março, $1,49 mais 75 a libra-peso, elevação de 1,18% e maio, com alta de 1,16% a $1,51 mais 65 por libra-peso, dia de recuperação para os negócios em Nova York, mas eu lembro que hoje nós temos o dólar recuando aqui no Brasil, isso acaba trazendo uma compensação dos valores pagos em reais para o produtor brasileiro. Temos mais informações sobre o mercado do café ainda na negociação no mercado futuro. E dessa vez é a BMF-Bovespa, as negociações neste momento para o café aqui na Bolsa Paulista. Veja que as posições, da mesma forma que a referência internacional, também vem em alta. A posição de setembro vem com 50 contratos negociados a $172,50 a saca, alta de 0,79%. Dezembro, 850 contratos negociados na casa de $176,10 a saca, também subindo 0,71%. Mas aqui eu chamo a sua atenção para o contrato de setembro, é o que tem a maior variação positiva, alta de 1,52% até o momento, e os negócios são 180 contratos negociados na casa de $184 a saca. Negociação, então, portanto, que vem também com influência do dólar no Brasil e com isso também vem neste momento em alta para a BMF-Bovespa.
Por aqui, a Agricultura BR volta a trazer em destaque a soja. E se tem algo que preocupa e que já até, inclusive, impactou no bolso do sojicultor brasileiro, são os custos de produção. A maior parte dos insumos já foi adquirido. Inclusive, no mês de julho, houve uma grande correria, até aproveitando o dólar com valores um pouco mais baixos, o agricultor, em especial no estado do Mato Grosso, conseguiu fazer aquisições importantes num valor médio de R$ 3,28 para a moeda norte-americana. Esse fator é muito importante porque o Brasil, principalmente Mato Grosso e alguns estados do centro-oeste, como Mato Grosso do Sul, chegam próximo a 90% já dos insumos adquiridos ou ultrapassam essa marca, como afirma o IMEA em relação ao estado mato-grossense. Nós vamos ver agora, a partir de agora, os custos de produção por hectares nesses estados. Os dados são da Embrapa Agropecuária Oeste e também do IMEA, e aí a Agricultura BR trabalhou com as médias em relação a dois estados, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E é o que você acompanha conosco a partir de agora. Nós temos aqui o primeiro gráfico, aqui nós temos custo de produção da soja em Mato Grosso do Sul, e esses valores aqui são médios, considerando as três possibilidades de produção, de acordo com a tecnologia e pacote que é implementado no Mato Grosso do Sul. Então, a temporada 15/16, nesse caso, teve um custo médio de R$ 2.506 por hectare. A estimativa agora é que ela fique em R$ 2.797 por hectare. Isso representa uma alta de 11,59%. Então, entre o que aconteceu na temporada passada para a temporada atual, o Mato Grosso do Sul teve uma elevação nos seus custos de produção. Custo de produção por soja em hectare, 11,59% de alta para o Mato Grosso do Sul por hectare. O estado de Mato Grosso também teve alta, essa alta ficou pouco superior a 10,5%, mas os valores por hectare ultrapassam a casa de R$ 3.000. Portanto, no Mato Grosso está bem mais caro produzir soja nessa temporada. Então, acompanhe conosco os números agora. Nós temos o Mato Grosso em destaque. Mato Grosso, que é o maior produtor de soja individual do mundo, teve na temporada 15/16 um custo médio de R$ 2.958 por hectare. Temporada 16/17, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, deve ficar em R$ 3.212 por hectare. Isso representa, portanto, uma alta de 10,51% para os negócios, para a produção de soja em Mato Grosso na temporada 16/17. Bom, e esse é um dos motivos que você precisa acompanhar a Agricultura BR. Safra 16/17 é uma safra que não pode ter erro. Há muitos riscos em questão ao clima, tem também os fatores mercadológicos e com um custo de produção como esse, qualquer erro pode representar fortes prejuízos para o produtor, para o sojicultor brasileiro. Então, você tem que ficar sempre conosco aqui no Agricultura BR, não é isso, Elaine? É isso mesmo. Lembrando que você pode participar aqui da nossa programação também com dúvidas, questionamento, enviar foto da sua produção. O número para você que não tem o nosso WhatsApp, que é rápido, é fácil, é o 67996562266. Vamos para um breve intervalo e na volta você acompanha que a nova safra de arroz, Fabiano, vai exigir do produtor uma atenção redobrada para equilibrar os prejuízos dos anos anteriores. E ainda tem informações importantes a respeito dos cenários do milho em todo o Brasil. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. Agricultura BR de volta e agora para falar da produção de arroz, em especial no estado do Rio Grande do Sul. A realidade agora é de preços mais aquecidos para o cereal, mas ao contrário do que muitos pensam, na verdade, esses valores podem trazer uma retomada, uma recomposição de preços e também de recursos que os produtores perderam durante pelo menos as últimas 3 safras, quando amargaram prejuízos e preços baixos para o arroz. É por isso que a cada vez mais exige desse produtor mais atenção no cultivo do arroz. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Viviane Lara. Nos últimos 2 anos, os horticultores foram afetados com as intempéries climáticas. As enchentes baixaram a produção e algumas áreas foram perdidas, deixando dívidas aos trabalhadores. Com a proximidade do plantio, o presidente da Câmara Setorial do Arroz da Farsul ressalta os desafios que os produtores terão que enfrentar na próxima safra. É um ano de muita dificuldade. Dificuldade porque nós viemos de um ano difícil,
as prorrogações elas tornam cada vez mais difíceis, porque no momento que tu prorroga uma conta, tu faz uma lavoura para pagar duas. E nós já viemos com dificuldade, um momento de preços muito bons, mas eu sempre gostei mais de ter produto que preço. Hoje nós temos preço e não tem produto. Então tem que ter uma engenharia muito bem feita por parte dos governos e do setor produtivo, porque existe hoje uma perspectiva forçada de um desabastecimento visando uma importação de arroz. E não existe desabastecimento, existe escassez do produto, mas longe de causar um desabastecimento na mesa do brasileiro. Impulsionado pela demanda aquecida e baixa oferta, o preço do arroz em casca no Rio Grande do Sul está nos maiores patamares da série do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, chegando a R$ 50 a saca de 50 quilos. Apesar do valor atrativo, o volume de produção é que vai definir a estabilidade nas propriedades. Hoje nós estamos trabalhando em torno de quase R$ 50 e isso é um preço muito bom, mas como eu disse, não tem produto. Agora nós não podemos pensar em R$ 50 no ano que vem, agora podemos saber que nós precisamos para pagar nossa conta da lavoura no ano que vem 150 sacos por hectare. Nós temos que partir de 7.500 quilos, para a partir daí vir o dinheiro para o bolso. Então isso é um projeto muito audacioso. Gerson está aguardando o solo ficar mais seco para começar os preparativos nas lavouras. Ele pretende plantar 140 hectares e espera colher uma média de 8.000 quilos por hectare. O produtor está otimista, mesmo com as perdas nos anos anteriores. Está mostrando aí que o clima está melhorando, vai voltar ao normal. Então, nós já estamos com o solo em andamento de preparação para plantar na época certa e esperamos que haja uma boa produção no final e o preço se mantenha nesses patamares que está hoje. O estado é o maior produtor de arroz do país, com uma estimativa de 7 milhões de toneladas. Viviane Lara para o SBA. Então, a palavra de ordem, planejamento, e também é bom acompanhar o Agricultura BR, que você tem aqui informações importantes sobre custos e também sobre o mercado, como vem sendo a movimentação. Falando em preço, você acompanha o presidente da cooperativa, do sindicato, falando sobre os valores e ainda se mantém na casa de R$ 50 de acordo com o indicador CPEA. Vamos ver como vem sendo os valores do dia 22 de agosto até o dia 26 de agosto, com a referência para a saca de 50 quilos no estado do Rio Grande do Sul. E ele falava na casa de R$ 50, ainda se mantém na casa dos R$ 50, ora ganhando, ora perdendo. O menor preço ainda aqui na casa de R$ 50 foi obtido na quinta-feira, R$ 50,13, mas a média fechando a semana, ela abria a semana na segunda-feira R$ 50,56, mas fechava a semana a R$ 50,33. De quinta para sexta, temos então um leve ganho, uma alta de 0,40%, mas também para o indicativo do acumulado deste mês de agosto já soma uma queda de 0,71%. Portanto, o produtor é preciso ter, então, planejamento nessa hora, não é mesmo, Fabiano? É isso mesmo, Elaine. Olha, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais a respeito de planejamento, principalmente para o produtor de milho, que está em visto aos últimos dias, as últimas quinzenas, o preço no mercado físico cair. Você vai entender o que acontece no mercado, vai saber também como é que está o andamento do mercado futuro da soja, daqui a pouco no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Por aqui a Agricultura BR inicia esse bloco falando a respeito de milho. E agora eu falo sobre as questões nacionais e por que esta é uma semana no qual se ainda vai ter muita pressão sobre os valores do milho, mesmo no mercado físico brasileiro. Acontece que na próxima quinta-feira, dia 1º de setembro, será julgada aquela situação na qual se usa um parecer da Comissão Técnica Brasileira de Biossegurança, a CNT-Bios, no qual se colocou uma situação favorável para importar milho dos Estados Unidos. Então, esse parecer já coloca-se a favor de importar milho. Se for aprovada essa proposta, vai se poder importar milho do país, nos norte-americanos, que é o maior produtor do mundo, em até 1 milhão de toneladas. Uma situação que no Agricultura BR você já viu,
pode vir a ocorrer. Se vier a ocorrer, esse milho deve chegar no interior do Brasil entre 12, talvez até 13 dólares por saca de 60 quilos, e aí você faz o seu cálculo aí pelo valor do dólar no momento, sem contabilizar o transporte. Quer dizer, quanto mais longe do porto, maior será pago o valor de transporte. Em resumo, na opinião do Agricultura BR, os valores devem ficar muito próximos àquilo que é praticado atualmente no país, o que não deveria trazer pressão negativa nos negócios. O que deve, só no máximo, é trazer garantias para quem precisa consumir milho. Já no caso no Nordeste brasileiro, principalmente no Pernambuco e também no estado da Bahia, onde a aproximação com os golfos norte-americanos é maior, aí sim pode-se ter uma pressão um pouco maior em relação aos preços do milho, porque está mais próximo, chega com um custo de transporte melhor. Então nós resolvemos fazer o que aconteceu nos últimos 30 dias para o preço do milho, uma vez que nós tivemos uma pressão negativa mais forte nos últimos 15 dias, no começo da última semana se reduziu, mas na sexta-feira ela ficou mais forte, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro, na expectativa dessa avaliação que acontece na próxima quinta-feira, dia 1º de setembro. Então acompanhe comigo agora alguns estados brasileiros, começando pelo estado do Mato Grosso, é o estado que nós trazemos aqui inicialmente, que nos últimos 30 dias apresentou queda de 6,45%. No dia 29 de julho, o valor era de R$ 31,00 a saca de 60 quilos. No dia 1º de agosto, caía para R$ 30,00. No dia 11 de agosto, recuava mais um pouco, vinha para R$ 29,00. 15 de agosto, melhorava o preço, vinha para R$ 30,00. No dia 24, última semana, como eu tinha dito, teve uma pressão negativa um pouco maior, veio para R$ 28,00 a saca de 60 quilos. No dia 29, agora, nós temos mais uma vez o valor em recuperação, R$ 29,00 a saca de 60 quilos do milho em Mato Grosso. E de Mato Grosso, seguimos para o estado de Mato Grosso do Sul, também acompanhar os reflexos do preço nesses últimos 30 dias. Um preço que variou entre R$ 34 a R$ 38,00, e é o que você observa agora, essa análise feita pela Agricultura BR com os preços que caíram nesses últimos 30 dias. Veja, quase 11%, queda de 10,53%. E a gente tem muito claro esse cenário, como vinha em alta final de julho, a primeira semana do mês de agosto, vinha na casa de R$ 38 e R$ 37,00, mas a partir da semana do dia 17 de agosto, esse preço está na casa de R$ 35 a R$ 34,00. No dia 17 de agosto, R$ 35,00, dia 22, começando a semana passada, R$ 35,50, recuava no dia 24 para R$ 34,50, para hoje, segunda-feira, o preço ainda menor. A margem de preço para o milho no estado de Mato Grosso do Sul se encontra em R$ 34,00 a saca de 60 quilos. No Centro-Oeste, o estado que teve maior queda foi Goiás. A queda em Goiás nos últimos 30 dias para a saca de milho alcançou 13,95%, é o que você acompanha na Agricultura BR a partir de agora. Temos aqui estado de Goiás, destaque do Agricultura. No dia 29 de julho, tinha um valor de R$ 43,00 a saca de 60 quilos. No dia 8 de agosto, recuava a R$ 42,00. No dia 11, R$ 39,00 a saca de 60 quilos era o valor médio no estado de Goiás. No dia 19, esse valor se repetia. Dia 22, recuava para R$ 37,50 a saca, e agora, dia 29, R$ 37,00 a saca de 60 quilos do milho em Goiás, valor médio, que apresenta quase 14% de queda, 13,95% de recuo. Seguimos para o estado do Paraná, onde essa queda também foi acima de 11%. E é o que vamos ver agora, essa movimentação que, assim como no estado do Mato Grosso do Sul, que tem muito claro o final do mês de julho para o começo do mês de agosto, a média era maior. Acompanhe então esses valores lá para o estado do Paraná, nos próximos 30 dias, onde essa queda beirando 11,63%. No dia 29, aí sim, olha só o detalhe, R$ 43,00. No dia 5, primeira semana do mês de agosto, ainda na casa dos R$ 40,00, mas o dia 16 em diante para o estado paranaense foi perdendo a margem de preço para o milho. No dia 16, R$ 38,00, ganhava 50 centavos no dia 24, R$ 38,50, mas voltando à estabilidade do dia 16, ficando na margem de R$ 38,00, com uma queda então que chega a 11,63% para o estado do Paraná.
Dando sequência aos estados do sul do país, eu trago agora Santa Catarina, que se não é um grande produtor, é um grande consumidor de milho por conta de das duas cadeias produtivas, principalmente da carne suína e da carne de frango. Nesse estado, a queda nos últimos 30 dias alcança 8,16%, é o que você acompanha no Agricultura BR. Temos aqui os valores para Santa Catarina que apresenta esse recuo de 8,16% para um grande estado consumidor. Isso impacta diretamente nos valores de complexo carnes, em especial nas cadeias produtivas da carne de frango e também da carne suína. Uma queda que fica dessa maneira aqui. Você tem aqui os valores sendo colocados. Você pode observar que a média de preços em Santa Catarina é a maior dos estados apresentados e uma das maiores do país. No dia 29 de julho tinha um valor de R$ 49,00 a saca de 60 quilos. No dia 5 de agosto chegou ao maior valor médio para o período considerado, R$ 51,00 por saca. No dia 11 chegava a R$ 47,50 a saca. No dia 16 recuava a R$ 47,00. Dia 24 de agosto estava em R$ 45,50 a saca de 60 quilos e nesse dia 29, valores em R$ 45,00 a saca, portanto, queda de 8,16% na saca de 60 quilos do milho em Santa Catarina. Ainda falando sobre os preços do milho na região sul, seguimos para o estado gaúcho. E o estado gaúcho, nesses últimos 30 dias, foi o que teve a menor queda dentre os estados pesquisados pela Agricultura BR nesse intervalo dos últimos 30 dias. A queda foi um pouco acima de 7% e a média ficando entre R$ 43 a R$ 48,00 a saca de 60 quilos. Mas observe comigo os números na tela do seu televisor, a queda 7,29%. E da mesma forma, você observa que no final do mês de julho, começo do mês de agosto, essa média estava bem maior no estado gaúcho. R$ 48,00 no dia 29 de julho, na primeira semana de agosto, dia 4, ainda na casa dos R$ 47,00, mas ali em diante essa média foi perdendo. No dia 10 de agosto já perdia R$ 3,00, R$ 44,00. No dia 16, perdia ainda mais, R$ 43,00. Voltava a esboçar a recuperação o milho no estado gaúcho, R$ 44,50 e essa média se mantém ainda hoje, segunda-feira, dia 29, começando a semana, a R$ 44,50. Então, uma queda de 7,29% para o intervalo desses últimos 30 dias. Ainda falando em milho, acompanhe a cotação do milho para os principais estados produtores para a data de hoje. Por aqui você acompanha agora o finalzinho do Agricultura BR. Vamos saber como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo então os números. E você tem soja em Chicago, nós estamos aqui não. O pessoal mostrou ali o sinal do que acontece no Senado Federal Brasileiro. Nós estávamos tendo há poucos minutos para explicar isso aqui. Você que está acompanhando a Agricultura BR desde o começo, nós estávamos acompanhando há poucos minutos o depoimento da presidente afastada Dilma Rousseff no Senado Federal em relação ao processo de impeachment, que deve encerrar nessa próxima quarta-feira, madrugada de quarta para quinta-feira, já encerrou. O pessoal da produção está falando que já encerrou, então pode trazer aqui para nós o que acontece na Bolsa de Chicago. Esse depoimento da Dilma Rousseff influenciou os negócios aqui no Brasil, em especial com a moeda norte-americana, porque o dólar sobe no mundo e vai caindo no Brasil. Pelo menos é o cenário que nós tínhamos enquanto que Dilma Rousseff ela se pronunciava no Senado brasileiro. Em relação à soja, nós tínhamos uma abertura na Bolsa de Chicago hoje em queda, em ligeira queda, já em comparação à sexta-feira, que teve quedas bruscas para a oleaginosa. Mas há pouco, durante a primeira abordagem da Agricultura BR, soja invertia essa situação e começava a operar em alta. Vamos saber se nós temos os negócios com soja em Chicago. Se tinha essa inversão, agora volta
volta para o campo negativo. Posição de setembro, olha como vai caindo bastante, 9 dólares e 86 centes o bushel, queda de 0,45%. Novembro vem praticamente na estabilidade, recuo de 0,05% a 9 dólares 66 centes o bushel. Janeiro, 9 dólares 69 centes o bushel, queda de 0,05%. Março de 2017, recuo de 0,02% a 9 dólares 70 centes por bushel. Mais uma vez, soja volta a andar de lado, vindo para o campo negativo. E na abertura do programa, você acompanhava o dólar subia no mundo todo, mas aqui apontava queda. E é o que a gente vai ver agora, direto, então, o horário dólar comercial, nesse momento ainda em queda, Fabiano, queda de 0,48% a R$ 3,25 mais 50. É a negociação por dólar começando a semana. Bom, então essa edição do Agricultura FR fica por aqui, dólar já caiu mais, chegou a 3,23 hoje. Essa edição fica por aqui, a todos uma ótima tarde e até mais.